Olá, pessoal. Está começando o Pod Vozes e a voz que a gente vai conhecer hoje é a voz do Ariel. E aí, Ariel? Oi. Tudo bem? Tudo com você? Legal? Tranquilo? Tudo certo? Tranquilo. Ariel, eu apresentei você pelo nome, mas eu queria que você se apresentasse do jeito que você prefere se apresentar. Pode. Meu nome é Ariel, sou leonino e é isso, eu sou escritor, eu escrevo poemas, eu também escrevo muito texto, fora de poemas, então é basicamente isso. Tá, então a gente vai conversar sobre isso, né? A gente vai conversar Porque, sobre vamos lá, você é queimadense? Sim, de que queimadense. bairro, assim, só pra gente... Eu moro no Fanchen, Fanchen, beleza. lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. E você, bom, estudou em Queimados, acho que a vida inteira, Uhum. né? É uma pessoa da Baixada Fluminense, num cenário brasileiro onde a gente sabe que, sei lá, a Baixada tem toda uma questão com a cultura, de não ter reconhecimento, de não ter valorização, embora exista muita gente da cultura que produz, que faz, que se envolve, que se engaja. Por que você foi se meter nessa? Assim, eu tô perguntando, parece que eu tô brigando, mas é brincadeira, né? É só pra, assim, como que isso chegou pra você se perceber como alguém que não só gosta de arte, gosta de ler, porque imagino que você seja uma pessoa leitora também, claro, mas a ponto de falar, vou produzir isso, e não só vou produzir, como eu vou concretizar, né? Igual a gente tá vendo aqui, para quem tá vendo, né? O Ariel trouxe o livro dele aqui, impresso, editado por uma editora mesmo, né? Então é um livro que existe materialmente. Fisicamente. A gente sabe que o e-book também é muito válido, né? Hoje em dia tem muita publicação via Kindle, via e-books. Mas, assim, ver um livro impresso é uma sensação diferente. É maior realização. É diferente. Assim, como é que você chegou aqui a ponto de ter um livro publicado? Cara, eu sempre escrevi bastante, sempre foi algo que teve em mim. E desde muito novo, acho que pra gente que vem da Baixada é muito difícil a gente entender que nós somos artistas. Porque é algo que sempre é tirado da gente. Então eu demorei muito tempo pra entender que isso era o meu lugar. Então eu sempre escrevi e sempre foi algo que eu sempre fiz. Mas concretizar um livro foi algo, tipo, que eu fiz de loucura. Eu só peguei e falei, escrevi, quando eu vi, tipo, tinha muita coisa pronta, falei, ai, vai ter que ser isso. Aí eu fui, corri atrás, dei meus pulos e agora Achei muito legal que você falou de se reconhecer como artista na Baixada é muito difícil, tiram isso da gente, né? Quem é que tiram? Acho que é uma questão legal. Acho que é no geral, tipo, quando a gente cresce com a nossa família, quando a gente cresce na escola, quando a gente cresce na Baixada em si, é algo que, tipo, é puxado da gente, da nossa realidade. Então, a gente cresce sem essa expectativa de que a gente vai conseguir crescer tanto vindo da arte, sabe? Tipo, artista é uma coisa para quem já tem um certo acesso cultural, um certo tipo de renda, de classe. Isso, e da gente que vem da Baixada é algo que vai puxando pra gente pra trás. Mas você ouviu muito isso, não sei, na sua formação? Você já falava que queria ser artista? Isso era... Não, porque, tipo, desde quando eu era muito novo, sempre foi algo que era tirado. Então, tipo, eu sempre era falado que artista da Baixada ficava na Baixada e a gente não ia pra muito lugar, sabe? Tipo, não subia, entende? Então, sempre foi algo que pra mim era fora de realidade. Então, eu tive que começar a reaprender a arte que eu entendia como arte. Sim. Sabe? Então, foi uma loucura. Mas apesar disso, você estava escrevendo, né? Apesar de ser tirado isso de você, você estava ali produzindo. Sempre escrevi, até porque é como eu boto tudo pra fora, senão eu vou ficar louco. E como é que era, assim, escrever enquanto você ouvia que artista não dá pra ser, então estava escrevendo pra quem, por quê? Como é que era lidar com esse duplo sentimento, né? Não sou um artista, porque você não se reconhecia assim, imagina, num certo momento, não sou um artista. Mas eu tô escrevendo uma coisa que é artística. E como é que encaixa esses dois universos? Foi o que eu falei, eu sempre coloquei muitas coisas pra mim, então quando eu escrevi eu colocava tudo pra fora, eu externalizava dessa forma. Então, quando eu comecei a externalizar mais, quando eu vi que, tipo, muita coisa pronta, comecei a me envolver muito mais na ideia do livro e da arte em si, e pensar na ideia toda do livro, da capa, da estética por dentro, da gramática, tudo. E como foi se assumir artista? Cara, uma loucura, porque até antes de eu começar a pensar, tipo, vou publicar um livro, eu não me entendia como um artista. Porque acho que quando a gente gosta de arte, a gente vê a arte, a gente escuta a arte, faz de tudo por arte, é muito difícil a gente se entender que a gente faz arte, sabe? Então, o que eu faço é um negócio. Tipo, pra mim eu escrevia, então eu tava escrevendo só, sabe? Aí quando eu comecei, tipo, eu tenho um livro, eu penso num livro, eu penso numa capa, numa estética, numa ideia toda pra mudar uma coesão do livro. Sabe? E as pessoas ao seu redor
te percebem artista? É assim que elas falam com você? Ou isso ainda é difícil de construir? Hoje em dia, sim, a maioria das pessoas que estão, tipo, bem próximas de mim, eu acho que entendem que eu, tipo, eu escrevo, eu sou artista, eu vejo arte, eu ouço arte, tudo arte, arte. Mas eu acho que pessoas que não têm tanto contato comigo ainda é um pouco mais difícil. E eu fico ainda um pouco assim, porque eu quero que as pessoas me vejam como artista, sabe? Tipo, você é artista, mas o que é que você faz? Qual é a sua profissão? Né? Assim, Exato. parece que nunca é suficiente, né? Exato. Tem muita coisa do artista como hobby, né? Como uma coisa que é transitória, uma coisa da juventude, De criança. de criança, né? Não cresceu ainda, né? Porque a pessoa, quando ela fica adulta, ela vai falar de coisa importante, de coisa séria. E arte é uma Arte é pra ser arte. uma futilidade, né? E você sente isso? Você sente esse peso um pouco ainda de ouvir essa... Não sobre você exatamente, mas quando você ouve ao redor as pessoas falando sobre arte, ainda tem esse lugar, assim, de Eu acho que certo desprezo. Até quando a pessoa não quer desprezar, ela despreza. Eu acho que ainda é muito comum ver ainda pessoas, tipo, achando que arte é só aquilo. Ou, tipo, que arte são pessoas que são muito famosas e a gente que vem daqui, ou que a gente faz aqui, não é artista, ou que não faz arte. Mas em tudo que a gente vê aqui na Baixada, em todos os lugares que a gente tá, a gente vê arte. Sim. As paredes, nos chãos, a gente anda com as pessoas, é tudo muito artístico, é tudo muito arte. Sim. E as pessoas consomem arte o tempo todo, né? Imagina na pandemia se não fosse, os streamings, a música, etc. Filme, música, tudo moveu a gente durante a pandemia. Exatamente. Arte. E é muita gente que não entende que aquilo ali é arte, sabe? E aquilo e muito mais. E muito mais, exatamente. Para escrever, como é que é o teu processo? Eu tô do nada, aí eu puxo meu telefone, que eu escrevo no telefone, eu escrevo e eu começo a escrever. E eu faço uma base, e depois eu vou desenvolvendo a base. Eu escrevo uma frase, por exemplo, e depois quando eu vejo tem um texto enorme. E eu desenvolvo assim, eu escrevo um poema, ou escrevo um texto que começa com uma frase, ou até palavras me rodam muito, exato. Sim. Mas existem, sim, claro que existem vários tipos de artistas da escrita. Mas parece que tem duas abordagens que eu vejo mais comuns, que é o artista que ele é conceitual, assim, ele tem uma ideia, ele explora essa ideia, ele trabalha ela racionalmente, e tem um artista que é mais confessional, que ele coloca ali um pouco da sua experiência disfarçada, ele tá falando dele mesmo, mas ele tá fingindo que não é sobre ele, mas são suas experiências, e o outro não, ele tá... Isso aqui não sou eu só tô explorando uma ideia. Se eu tivesse que forçar você para um desses dois, você é mais conceitual ou confessional? Eu acho que eu sou mais confessional, eu escrevo muito sobre o que eu sinto. Eu boto relacionamentos, ideias, o que eu tô sentindo sobre mim, eu boto tudo pra fora e eu escrevo e sai alguma coisa. Ok, e que tipo de coisas você tem como uma certa constância na sua escrita? Assim, eu imagino que você escreve sobre um monte de assuntos, mas parece que tem alguma coisa que se mantém na trajetória de um artista, né? Assim, o que você percebe que se repete na sua escrita? Muito sobre relacionamento, sobre dor. Eu ando muito com a melancolia. Eu acho que isso é algo de artista. A gente anda sofrendo, a gente anda com muita dor e a gente anda com melancolia, sabe? Então, principalmente Sequelas de Ti, ele tem muita melancolia por dentro dele e sobre... Eu escrevo muito sobre outras pessoas, eu acho isso muito importante. Como assim? Como é que é escrever sobre os outros? Sobre pessoas que eu me relaciono, sobre pessoas que passam por mim, tipo, pessoas que eu conheço e aí eu escrevo sobre todo mundo. Elas sabem? A maioria, algumas não. E elas se reconhecem? Se você mostra assim, lê esse texto aqui. Acho que sim, eu escrevo muito sobre... Na verdade, a maioria das coisas que eu escrevo é muito sobre dor. Então tem muita gente que não lê. Mas sempre quando eu escrevo sobre amor, sobre essas coisas e sobre outras pessoas, eu só estou escrevendo, as pessoas gostam. Sim. E você escreve também para se vingar, de alguma forma? Sim, eu disse, eu guardo muito pra mim. Então eu boto tudo pra dentro quando eu vejo eu tô soltando, escrevendo. Então, acho que é um tipo de vingança também. Tem um livro publicado, como é que as pessoas lidam com o fato de que isso aqui é seu? Foi você que fez? Cara, esse é o meu maior feito. É a minha maior conquista. Eu acho que eu me gabo disso toda hora. Então, tipo, eu falo disso em todos os momentos. Eu não posso ter qualquer assunto que eu falo sobre ele. Porque é muito importante pra mim. Então, todo momento em que eu tenho que falar com alguém, eu falo sobre. E foi muito importante pra mim, pra minha mãe, pras pessoas que estavam à minha volta, ver que eu tava conseguindo concretizar alguma coisa, tipo, minha. E que, tipo, era minha, sabe? Tipo, meu, saiu de mim. Sim. Sabe? Como um filho. Um filho. E esse filho foi compartilhado com as pessoas já, né? Eu soube que você foi objeto de uma roda de leitura, não é isso? Assim, Sim, houve um projeto do Pedro Paulo, não é isso? E como é que foi participar dessa experiência? Porque foi você estar presente
e pessoas lendo seus trabalhos, Falando analisando, sobre. falando. Sim, e foi muito interessante, porque eu nunca tinha estado numa roda com pessoas que estavam lendo o que eu tinha escrito, sempre era tipo uma ou duas pessoas, ou me mandavam mensagem falando, tipo, nossa, aquilo que você escreveu me tocou muito, eu adoro quando eu recebo isso, inclusive, eu me sinto, tipo, realizado, sabe? E ver várias pessoas olhando, e aí, tipo, quando liam algum texto, e a pessoa falava, nossa, eu ficava, tipo, ai, tô indo pelo caminho certo, sabe? As Aham. pessoas estão sentindo o que eu tô escrevendo, sobre dor, sobre melancolia, sobre amor também, mas Sim. principalmente sobre dor. Principalmente sobre dor. Principalmente E sobre a dor. dor de quê? Que dor é essa? Ou que dores, né? Porque É eu imagino que sobre. sejam várias. Uhum. É sobre mim, é sobre outras pessoas, é sobre o que causam em mim e o que eu causo em mim também. Tipo, a dor que me dói, a dor que as pessoas me fazem doer e externalizando. Mas isso é uma coisa que você trata individualmente ou você acha que é uma dor mais assim política? Ela é uma dor de um grupo, é uma dor de um povo, é uma dor de uma parcela da população ou é uma dor muito sua e que você espera encontrar com outras pessoas? É Ou uma, você tenta projetar, assim, essa dor é uma dor de uma certa identidade, de um certo jeito de ser, de um certo lugar? Como é que é? é uma dor, eu acredito, é uma dor minha e que eu gosto de ver outras pessoas se encontrando na minha dor. Eu acho interessante. Eu acho que é isso arte, né? As pessoas sentirem o que eu tô externalizando, o que eu tô sentindo, o que eu senti. Mesmo que seja dor, as pessoas sentiram e elas conseguiram entender o que eu passei. Sim. E elas estão olhando pro que eu senti. Então é interessante. Você tem outros projetos? Como é que tá a sua cabeça agora? Eu tô escrevendo um outro projeto que não vai ser lançado agora, eu quero desenvolver ele melhor, eu quero que ele seja muito maior, muito mais coeso, eu quero que ele seja único, eu quero que as pessoas olhem e falem isso aqui. Poesia? Poesia e textos. Sim. Textos de Você poesia. mistura esses dois gêneros, assim, Eu um gosto de texto mais mesclar, sim. fluido e Uhum. o gênero da poesia Sim. propriamente. Sim. Baixada, artista, poesia. Qual o lugar que você se vê nesse meio hoje? Porque você tem um livro, você está em Queimados, nessa cidade, imagino que você tem interesse em frequentar outros espaços, trocar ideia com outras pessoas. Você já Uhum. teve alguma oportunidade de apresentar seu trabalho, levar isso adiante, se inserir num certo circuito da Baixada? Eu procuro bastante pessoas que se identificam com o que eu escrevo e eu posto bastante, eu converso bastante. Eu me vejo em bibliotecas com pessoas, eu quero que as pessoas sintam o que eu escrevi, que as pessoas consigam se conectar comigo, sabe? Então eu quero que tipo, meus livros corram nas mãos das pessoas e elas fiquem tipo, daquele jeito, tipo aquele nossa, Aham. sabe? Interessante. Sim, Que as sim. pessoas consigam entender que eu tô me conectando com elas também. Eu quero que elas entendam que eu sei a dor que elas estão sentindo, que elas sentiram, que elas encontraram conforto no que eu escrevi, na minha dor, Sim. sabe? Quando você nota isso, qual é a sensação? É de realização. Eu sei que, tipo, o que eu senti foi dor e que outras pessoas sentiram também, mas entender que as pessoas encontraram a dor no que eu escrevi e que aquilo ali deu conforto é, tipo, excepcional. Sim. E lidar com a dor fora da arte? É difícil porque, como eu disse, eu sempre escrevi, então sempre foi essa forma que eu encontrei de externalizar a dor. Então, a dor, tipo, a arte sempre foi alinhada à dor que eu tinha. Então, e não que isso seja necessariamente ruim, foi o que eu Não. falei, tipo, nós artistas andamos com melancolia, a gente anda nas ruas procurando dor, sabe? E isso não é ruim, é a forma que a gente procura de colocar pra fora. Ok. Acho isso bonito. Legal. Eu vou pedir para você escolher, já que você trouxe seu livro, um texto dos que você tem que você poderia ler para nós em voz alta, tá? Eu tenho um que eu gosto Antes de muito. encerrar. Deixa eu ver se eu achei ele que eu não lembro. Eu gosto muito. Foi? Vai lá. Qual o título? Esse não tem título. Não tem título. Não, a maioria desse livro não tem título. Ok. Escrevi uma carta pra você, várias. Escrevi com as lágrimas de sangue que chorei quando você partiu. Escrevi pra você com o sangue dos machucados que você me deixou. Marcas, marcas que se tornaram cicatrizes que me fazem lembrar de você todos os dias. Marcas que me fazem sentir nojo de você por ter me permitido te amar. Cortei a língua enquanto gritava pra te defender, rasguei meu peito enquanto retirava meu coração pra te entregar. Arranquei meus olhos pra te entregar e vi a forma e se ver da forma que eu te via. Ignorei tudo em mim por ti e você não tá aqui. Ok. Ok. E agora, para encerrar, Uhum. eu vou te fazer uma pergunta fácil. Que voz você ouve? Que voz você lê? Que voz te acompanha? Que voz você segue? Como você se orienta? Olha, o que eu escrevo, eu acredito que é muito único pra mim, porque
é de mim, entende? Mas eu gosto de muitos escritores. Eu adoro o Yandel Albuquerque, o Igor Pires, são livros que eu sou louco de poesias e textos. E eu me conto também na dor deles. Eu acho isso muito interessante. E eu amo música também. Eu amo MPB, eu amo pop. Então, são, tipo, pessoas que escrevem coisas que me tocam. De certa forma, também me inspiram um pouco. Sim. Thalís, Buarque do MPB. Artistas atuais também, tipo, a Luísa Sonza, a Carol Biazin, são pessoas que eu escuto muito e que são artistas que eu gosto e que eu me inspiro bastante. Legal. Então são vozes que eu escuto muito. Perfeito. Pessoal, esse foi o Ariel. Essa é a voz do Ariel que você conheceu. Mas você também tem voz para comentar, deixar algum recado, alguma pergunta, alguma dúvida, opinião. Muito obrigado, Ariel. Foi um Obrigado, prazer Brian. conversar com você. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.